Ok. Ora bem, então, bem-vindos. Bom dia e boa tarde em função do fuso horário. Vamos começar dentro de alguns segundos o webinar, este sobre a ISO 41001. E este webinar, para além dos convidados serem especiais, tem também esta característica importante de estarmos com colegas que já implementaram a ISO 41001 e, portanto, isso faz toda a diferença. Nós já o ano passado começámos com algumas sessões sobre a ISO 41001, mas ainda numa vertente um pouco teórica. Mas hoje temos um approach diferente, com pessoas que realmente já implementaram. Estamos também a experimentar uma coisa nova, pelo menos no modo webinar. Estamos a experimentar fazer o primeiro webinar no Zoom, em vez de no Click Meeting, como era habitual. Algumas pessoas queixavam-se da qualidade do som, ou do vídeo, ou até de perderem o feed de áudio ou de vídeo durante a sessão. E, portanto, como nós procuramos ouvir os nossos participantes, estamos a experimentar o modo do webinar do Zoom. Vamos ver. Não confio muito que isto seja melhor que o Click Meeting, mas temos que experimentar. Portanto, vão-me perdoar se alguma coisa correr menos bem, é a curva de aprendizagem. Bem, no online, uma das coisas que nós aprendemos é que não se esperam por pessoas que cheguem atrasadas. Portanto, vamos começar. Eu vou fazer aqui uma muito breve apresentação para cada um poder-se apresentar com mais detalhe das pessoas que estão aqui no ecrã comigo, que são o Alexandre Roxo. Portanto, o Alexandre já é nosso conhecido há algum tempo, da Abrafac e também de se juntar a nós na EuroFM. O Alexandre teve o privilégio de implementar a 41001 no primeiro imóvel no Brasil. E depois temos aqui o João, o Filipe e a Lívia, que constituem a SolarPlex, que é uma empresa de consultoria em sistemas de gestão, não é uma empresa de consultoria em FM, é uma empresa de consultoria em sistemas de gestão, e portanto tem a experiência não só da 41001, mas de muitas outras normas. E portanto, eles assessoraram a implementação de 4 ISOs 41001 no Brasil, e até o momento são as únicas implementações que existem no Brasil, e portanto muito agradecemos à Lívia, ao João e ao Filipe. O Filipe foi pai ontem e portanto vai estar aqui só a ouvir de vez em quando. Portanto, tem uma filha acabadinha de nascer, e portanto é um bom motivo. A gente desculpa-o, vamos permitir que ele esteja um bocadinho off, porque tem um bom motivo para isso. Muito bem, então, sem mais atrasos, vamos dar a palavra a quem tem o que partilhar, e nesse sentido vou pedir ao Alexandre, se calhar, começando a partilhar o seu ecrã. Sim, claro. E fazer uma breve apresentação sua. Boa tarde a todos, amigos de Portugal. É uma honra muito grande estar aqui com vocês nessa tarde, manhã ainda aqui no Brasil, né? Estamos muito felizes em poder falar para vocês um pouco sobre o nosso processo de certificação 41001. É evidente que para a gente chegar lá no ponto final dessa história, a gente precisa dissecar esse assunto que começou lá em 2007, aqui no Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen. Então, o que é o Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen? É um centro empresarial localizado aqui na Barra da Tijuca, um bairro do Rio de Janeiro. Nós temos 78 mil metros quadrados de área. Desses 78 mil, apenas 12,5% edificados, o que dá uma sensação de conforto muito grande, né?
Para vocês terem ideia, são 40 mil metros quadrados só de jardins. No nosso empreendimento, nós temos 8 blocos, sendo 4 corporativos e 2 comerciais, um centro de eventos e uma grande agência bancária que é de um dos nossos empreendedores. Eles formam os 8 blocos, né? No total, nós temos 120 empresas trabalhando aqui no empreendimento, com um fluxo diário de 4 mil pessoas por dia. Este que vos fala é Alexandre Roxo. Eu tenho 51 anos, sou Real Estate Manager e Broker. Estou em Facilities há 25 anos, com muito orgulho. Sou diretor da Abrafac no Rio de Janeiro. Sou membro também do IFMA. E, assim, com muita honra, as minhas origens são absolutamente portuguesas. Se você der um Google em família Roxo, você vai descobrir que a minha família vem lá do vilarejo de Pensalves, em Trás-os-Montes. Então, assim, é uma felicidade extra estar aqui com vocês. Eu sou um empreendedor por natureza, tenho 2 empresas, uma de gestão predial corporativa e consultoria imobiliária, que é a RV Gestão, e uma de real estate, que é a Remax RV, Remax muito conhecida de vocês aí em Portugal. Márcio Manuel foi o nosso braço direito nessa cruzada pela certificação 41001. Márcio chegou aqui como um técnico de segurança no trabalho, para nos auxiliar no empreendimento. Aos poucos foi galgando o seu espaço, com a sua capacidade, e no final das contas ele dominou todo esse processo aqui para a gente com muita maestria. Então eu tenho uma timeline para mostrar para vocês, e até chegar na nossa certificação 41001. Em janeiro de 2007, o Mário Henrique Simonsen foi o primeiro centro empresarial do Brasil a ser certificado 9001. 9001 foi o grande até hoje alicerce das certificações pelas quais nós passamos. Naquela época, isso elevou muito o padrão do empreendimento, inclusive comercialmente falando, e elevou também demais o moral da equipe. Uma certificação é uma coisa que valoriza muito a equipe, sabe? Isso é um conselho para quem ainda não tem, um conselho forte que eu dou. Busque um processo de certificação, mesmo que seja o 9001 como base para o seu trabalho. Quando andamento nos processos criados pela Solarplex, nós decidimos agregar a 9001 a certificação 14.018, criando aí um sistema de gestão integrado. Completou nosso sistema gerencial de uma forma muito ampla, fazendo com que o empreendimento fosse mais valorizado ainda, já que precisariam dessa estrutura pronta nos seus prédios, principalmente os legais, que chegavam, já tinham essa estrutura feita toda para eles, que eles criassem uma própria até então. Agora, em 2017, nós, como membro da Abrafac, nós fomos convidados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas a participar do processo de tradução da norma de facilities. Foi então que eu trouxe para esse grupo também o João Romero, que vai falar para vocês daqui a pouco, da Solarplex, e o Márcio Manuel. E desde então nós fomos acompanhando de perto tudo o que surgia sobre a norma, né? Em junho de 2018, eu tive o prazer de estar em Sócia, onde conheci o nosso amigo Miguel,
e onde fiquei absolutamente impressionado com o nível de FM na Europa. Vocês estão de parabéns, é realmente impressionante. E nessa ocasião a gente teve um contato mais profundo com a norma, porque lá um dos palestrantes foi o Stan Mitchell. Ele deu uma palestra muito detalhada sobre a norma, o que nos despertou mais ainda um interesse pelo processo de certificação, principalmente pelo pioneirismo do processo de certificação. Nós sabíamos que isso era uma questão estratégica, né? Então fizemos tudo em absoluto segredo. João, da SolarFlex, conseguiu junto à EBNT um processo de certificação com a norma internacional. Foi então que nós partimos para a formação de auditores internos, os primeiros auditores internos em 41001, e agendamos a nossa certificação para o mês de dezembro. Em dezembro, nós passamos aqui cerca de uma semana com os auditores da Associação Brasileira de Normas Técnicas e conseguimos, graças a Deus, fechar com chave de ouro a nossa tão almejada primeira certificação, na verdade, a primeira certificação nas Américas, né? Nos enche de muito orgulho, não só orgulho pelo empreendimento, mas de orgulho pela nossa profissão. Eu sou um entusiasta do Facility. Aqui alguns números para vocês, compartilhados desde que nós iniciamos lá atrás o processo de certificação. A gente mede satisfação de condômino, satisfação de colaboradores e satisfação dos utentes, né? Uma visão que precisa ser muito clarificada para vocês é que a 41001 ela te dá como eu posso dizer para vocês, te leva a dar uma atenção muito especial para o seu cliente em geral, para o seu usuário, e não só para o seu proprietário, né? Até então, com a 9.14.18, a gente tinha como foco os nossos proprietários e o seu grau de satisfação, e agora, com a 41001, ela partiu para a experiência do usuário. Então, do utente, né? Então, a experiência do utente para a gente passou a ser o foco principal. Isso levando em consideração, evidentemente, a satisfação dos nossos funcionários e a satisfação dos nossos condôminos proprietários. Tudo isso precisa ser casado para que o resultado final seja de acordo com a norma, correto? Desde então, também alavancados até então por uma melhoria do nosso mercado imobiliário, a nossa taxa de ocupação no Mar Henrique Simonsen cresceu 5%, e os nossos custos também foram totalmente revistos e reavaliados, e hoje estão em torno de 9% inferiores aos custos dos concorrentes nossos, empreendimentos AAA localizados no Rio de Janeiro. Essas são as nossas comparações. Enfim, nosso dia final de certificação, aí vocês estão vendo toda a nossa equipe completa, auditores, pessoal da SolarFlex, todas as nossas lideranças reunidas. Foi um momento de muita emoção para a gente, né? Um momento, até porque todos ali estavam trabalhando em uma coisa absolutamente nova. O que eu disse a todos eles nesse dia é que eles estavam escrevendo nos seus currículos uma nota que ninguém tinha ainda, né? Uma nota inédita, e que ali ficaria registrado para sempre com eles essa participação no pioneirismo da certificação 41001. Enfim, eu espero que eu tenha sido breve, eu espero que eu tenha contado para vocês uma história interessante. Eu estou à disposição de todos vocês, não só aqui
mas através do meu e-mail e do meu telefone, e fiquem à vontade para dispor do amigo. Tá legal? Um grande abraço para vocês. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Foi muito interessante o teu testemunho. Vamos ainda ficar contigo aqui mais tempo, porque agora vamos começar com a apresentação da Lívia, mas eu quero já dar a indicação a todas as pessoas que estão a participar no webinar que cá em baixo têm 3 botões, sendo que um deles diz bate-papo, e no bate-papo podem dizer olá, bom dia, mas depois tem outra opção que é o Q&A, e aí onde vocês devem, porque é mais fácil para nós, é mais fácil para mim moderar, tem uma opção de Q&A onde vocês podem colocar aquilo que são as vossas perguntas aos oradores, e depois nós a partir daí vamos tentar durante a sessão online responder a todos. Se não conseguimos responder a todos, depois responderemos por escrito. Mas, portanto, não se esqueçam de ir colocando as questões. A Lívia peço-te que vás partilhando a tua tela, e enquanto isso fica a nota de que vão poder colocar questões tanto para o Alexandre, como à Lívia, como depois ao João, que vai participar no final da sessão, e portanto não se esqueçam de ir colocando as vossas questões, também para tornar a sessão mais interativa e para aproveitar toda a experiência que estes colegas têm. Portanto, esse é o objetivo. Muito bem, Lívia, então dou-te agora as chaves, passo a ti a ação. Ok, boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada a todos que estão aqui. Eu sou a Lívia, nós vamos falar um pouco agora sobre as primeiras certificações em ISO 41001 das Américas e na sua relação com a 9001. Equipe. A equipe, pai. Espera um pouquinho, eu não estou achando aqui. Bom, a equipe é formada pelo João Romero, que tem mais de 20 anos de experiência em certificações e é o CEO da Solarplex. Pelo Felipe Romero, que não pode estar aqui hoje conosco como palestrante, mas está a ouvir. Ele é engenheiro, foi quem liderou o processo de implantação da 41001 nessas 4 empresas. E por mim, eu sou médica e acabei por me interessar por gestão quando atuei em algumas clínicas particulares e em uma clínica de medicina de família. E agora eu moro em Portugal e estou a estudar um mestrado em gestão empresarial. Lívia, deixa-me só dizer-te que não estás a partilhar o ecrã. Agora sim. É o meu pai que está a partilhar o dele, porque ficou mais fácil. Está aparecendo agora? Sim. Está ótimo, agora sim. Pode ir aí. Ok, vamos falar primeiro agora de uns aspectos mais centrais da 41001. Essa é a norma do SIM. Enquanto as normas anteriores tinham foco no que a gente não devia fazer, não poluir, não contaminar o alimento, evitar acidentes de trabalho, etc., essa estabelece o que fazer para que os serviços sejam operacional e financeiramente eficientes. Os principais impactos de qualquer sistema de gestão, e o 41001 não foge a isso, são sentidos nos processos, na gestão de risco e na gestão de informações. Os processos são mapeados fazendo uma documentação individual, estabelecendo os inputs e os outputs esperados. Com isso, conseguimos padronizar e controlar melhor cada procedimento. Então, todos os colaboradores ficam capazes de executar de uma maneira homogênea uma mesma tarefa. Os riscos são sempre avaliados periodicamente. Tratamos aqueles que são considerados maiores do que baixos, seja na possibilidade de ocorrência ou no seu impacto. E como tudo está documentado de uma forma clara, criamos um banco de informações. Ele deve ser facilmente acessível e constantemente atualizado. E assim, são uma fonte de consulta para os colaboradores envolvidos em uma tarefa. Além disso, a certificação pode atribuir à empresa um selo internacional de qualidade, que aumenta a confiança dos clientes, já que a marca ISO assegura o alinhamento da empresa com as melhores práticas ao nível mundial. Por que uma empresa deve implementar a ISO 41001? O NBR se refere à transposição da norma internacional para a norma brasileira.
Quando fizemos a implementação, ainda não havia um padrão brasileiro, então todo o processo foi conduzido no padrão internacional. Bom, são muitas as vantagens, vamos listar algumas. Primeiro, que a norma possibilita a partilha e utilização das melhores práticas de FM, numa estrutura mensurável, comparável e que pode ser melhorada. Isso oferece um controle maior dos serviços e proporciona uma relação de transparência com os prestadores. Isso é benéfico para todos. Não podemos ficar refém dos prestadores e nem ficar dependentes dos serviços externos. Como a norma proporciona esse controle e integra as atividades de suporte, resolve um grande problema da FM, que é a gestão dos inúmeros serviços e subcontratações. Às vezes parece que nos falta mão para controlar tudo, e a 41.001 simplifica essa gestão. Nós precisamos referir também que os primeiros sempre serão os primeiros, e o pioneirismo em implementar a norma pode destacar uma empresa, trazendo um novo fator para o mercado que é diferenciado basicamente pelo preço. Também mencionamos que a norma pode ser integrada a outros sistemas, a sistemas atuais, como 9001, de que vamos falar, e tem conectores para 37301, a norma de compliance, e a norma anti-suborno, 37001. Nós definimos 5 forças para buscar a certificação. São 5 argumentos que se pode usar para convencer uma empresa a implantar o sistema. Primeiro, que nenhum sistema de gestão dá devida importância para a FM. Os serviços de facility e os profissionais de facility são essenciais. Eles contribuem ativamente para o ganho de produtividade da empresa e essa norma valoriza as atividades de suporte. Pela nossa experiência, as empresas geralmente não incluem os facilities num escopo auditável. Muitos clientes dizem que não parecia relevante e a 41.001 muda isso. Como é focada no usuário e no local de trabalho, a norma gera as atividades para que o core business se desenvolva mais facilmente. Essa é a norma da qualidade de vida, do conforto e, lógico, da produtividade. Ela promove a eficiência de custo. E o efeito lógico da satisfação é aumentar a retenção e o engagement dos colaboradores. Os bons ambientes de trabalho retêm esses talentos. A norma também estimula a integração e temos os dados concretos da eficácia resultante disso. Integração entre contratante e prestador e entre os próprios prestadores externos é convertida em economia. Um quinto argumento é que o sistema de gestão ISO 41001 observa sempre a parte financeira, em todos os aspectos. Significa oferecer qualidade a um custo razoável, e isso é música para contratante, condômino e proprietário. Só vale a pena se controlar aquilo cujo custo do controle é menor do que o impacto de uma eventual falha. Nós vamos destacar alguns requisitos principais da 41.001. Nós precisamos elaborar ou analisar, caso já existam, os planos de entrega e os acordos de nível de serviço. Um acordo tem que ser, no mínimo, tão rigoroso quanto um plano de entrega. Também temos que providenciar a documentação sobre os controles de processo, de requisitos aplicáveis, os riscos e de que forma vamos integrar e coordenar todos os serviços. A gestão e a provisão dos recursos e o processo de contratação de serviços externos também deve ser registrado, também deve obedecer um padrão. A satisfação do usuário e do cliente é o nosso requisito fim. A ISO 41001 é um padrão, é um novo padrão de gestão de facility. Enquanto a 9001 e outros sistemas são direcionados somente aos processos principais, controlam os processos principais, essa norma abrange o processo de suporte e as instalações para que o cliente e o usuário final alcancem seus objetivos. O conforto, a qualidade de vida e satisfação a um custo aceitável. Bom, o FM integra múltiplas funções e influencia diretamente a eficiência e a produtividade dos recursos de uma empresa. Também, por meio dos serviços que administra, contribui para a manutenção da saúde e o bem-estar das pessoas e afeta a qualidade de vida. Além disso, o FM atua na interação entre os indivíduos e o ambiente construído ou instalado. Em resumo,
O gestor de facility, como um profissional polivalente que é capaz de intervir positivamente na vida das pessoas, no meio ambiente e na sustentabilidade de um negócio. 4001 revoluciona o mercado de AFM porque o seu foco é no usuário e na organização demandante, sempre a levar em conta, sempre a considerar a relação entre o custo e o benefício de se controlar alguma coisa. Assim, coloca o FM numa posição tão importante quanto qualquer setor da organização. Não é mais uma atividade secundária. Bom, para concluir, a norma oferece o acompanhamento dos serviços de suporte, maximiza os recursos humanos e financeiros da empresa disponíveis e é uma ferramenta de gestão estratégica e operacional. O João vai falar agora sobre a parte prática da implementação das certificações nas 4 empresas. Boa tarde a todos, meu nome é João Romero e eu estou, como o Miguel disse, substituindo o Felipe, que foi quem tocou esse projeto. A gente, na nossa empresa, trabalhou junto, mas a minha parte é mais do planejamento. Então, se eu falhar em alguma coisa, por favor, vocês coloquem as perguntas, que nós vamos ter todo o empenho em responder todas, tá? Então, quando o Alexandre Roxo chamou, depois que ele veio da viagem, para a gente fazer esse projeto, ele convidou, a gente tinha que montar o projeto, tinha que fazer o projeto existir primeiro. Então, a primeira coisa, a gente estava participando do grupo da tradução da norma, mas não tinha se aprofundado para entender bem mesmo o que era a norma. E a gente ouvia o mercado falar, pô, essa norma é parecida com a 9000, é uma extensão da 9000 e tal. E não é nada disso. Depois que a gente estudou, que a gente olhou, é muito diferente. Ela tem a estrutura, tem o esqueleto da 9000, mas todas as outras normas recentes têm, parte de auditoria, objetivos, políticas, mas ela é completamente diferente porque, como a Lívia disse, é a norma do sim, é a norma da qualidade de vida, a norma do conforto, é a norma da satisfação. Então, a primeira coisa, a gente precisava de uma certificadora. Para certificar, tem que ter uma certificadora. Fomos falar com o mercado e a BNT foi a primeira que entrou nessa empreitada, que aceitou entrar nisso e colocou seu corpo técnico, que é muito, muito bom, logo trabalhando conosco. A BNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é responsável no Brasil pela publicação das normas, mas ela tem uma diretoria, uma área para certificação, que hoje já é a segunda ou a primeira empresa certificadora no Brasil em quantidade de clientes, posição que era do Bureau Veritas, certamente a BNT é a primeira ou a segunda. Aí, como a gente vai formar os auditores? Então, a gente estudou a norma, fez um tabelão, nós com os nossos consultores, com pessoas conhecidas também de mercado, um tabelão de todos os pontos da norma onde tinham dúvida. E aí o corpo técnico da BNT chamou, convidou para alguns workshops, outras consultorias como a nossa, vários auditores experientes do corpo deles e o próprio corpo técnico deles, para a gente discutir todos aqueles pontos em que, em conjunto, né, a gente tinha colocado que eram dúvidas. E aí discutimos isso durante muito tempo e o resultado disso foi um procedimento que a própria BNT fez, que é o procedimento de auditoria. Todas as auditorias de sistema de gestão, o organismo certificador tem um procedimento que é auditado, auditável também, e é o que o auditor tem que cumprir. E aí a quarta coisa mais complicada, como a gente atrair essas empresas todas? Imagina que o Mauro Henrique tem uns 15 fornecedores. Como que eu vou chamar cada um deles e falar, olha, vou te dar esse monte de trabalho aqui a mais, não vou te dar nada e você tem que gostar. Então, aí foi que a gente foi fazendo reunião, foi conversando e mostrando a importância e a vantagem que a implantação da norma poderia dar. Bom, aí vamos para a parte prática direta. Eu falei que a parte que é a 9000, que a 41.000 tem a estrutura, o esqueleto da 9, da 14, aquele esqueleto de auditorias, de políticas, mas partimos direto para a parte prática. A primeira coisa que tem muito na norma é sobre as partes interessadas. A gente está no dia a dia, está trabalhando e a gente acaba não percebendo quem são exatamente as partes interessadas. Num empreendimento como o Mário Henrique, a gente tem proprietário, mas muitos dos proprietários lá são investidores apenas. Um proprietário investidor, ele tem expectativa e requisitos diferentes do proprietário que está lá para usar aquilo lá. Então, são partes interessadas diferentes. Você tem inquilino, você tem o visitante, você tem o funcionário do inquilino, você tem o funcionário do restaurante. Então, nós pesquisamos todas as partes interessadas e fomos conversar com cada uma delas para saber quais eram os requisitos mínimos
de cada uma, quais eram as expectativas de atendimento que eles tinham. E criamos planos de entrega. Então, para cada tipo de serviço, criamos plano de entrega, que consta também, tem nesse plano de entrega, esquema de contingência, esquemas de mudança, esquema de resolução de falhas. Isso foi até muito usado agora nas reuniões que foram feitas por conta das modificações por Covid, de limpeza, de trânsito de pessoas e tudo. Então, esses planos, a gente pensa assim, não, foram coisa de 20 páginas, 80 páginas, 100 páginas. Não, foram planos muito simples, porque nosso ambiente tem que ser simples, senão não cola, senão as pessoas não vão atender. Então, são planos de poucas páginas, muito objetivos, em que se diz exatamente o que é que cada parte interessada tem que receber, quer receber. Segunda parte foi comparar esses planos de entrega com os serviços que efetivamente estavam sendo oferecidos. Então, nós olhamos e onde não tinha, onde não eram oferecidos tão do jeito que o plano de entrega previa, a gente refez o processo, mapeamos, modelamos, refizemos procedimentos e instruções e treinamos o pessoal em conjunto. Essa parte do conjunto é que é legal porque o contratante, que é o centro empresarial, junto com o contratado, treinavam os mesmos procedimentos. E muitas vezes, nesse treinamento, a gente colocava outros contratados. Por exemplo, um treinamento no estacionamento, uma vez estava o funcionário do Maria Henrique, os funcionários do Maria Henrique, os funcionários de estacionamento e alguns funcionários da empresa de manutenção, porque o procedimento tinha a ver com eles também. Então, essa junção, essa integração foi muito importante para todo o processo de implementação. Terceira coisa, a revisão dos acordos entre o cliente e a administração. A gente viu as partes interessadas, mas o cliente da administração é o condômino. E tem a lista, tem o documento que diz tudo que o condomínio oferece. E nós fomos rever esses documentos e vimos que tinham coisas para serem acertadas, coisas para retirar, para colocar, coisas que, com o tempo, né, essas expectativas vão mudando, com o tempo caíram em desuso, e outros que a gente achou, que a gente lá nas entrevistas com as partes interessadas, a gente achou, eles nem estavam no documento original. Então, nós revisamos esse documento também. Aí a quarta, novos acordos de serviço entre os prestadores e o Maria Henrique. Prestador, quem é esse cara? Né? Quem é essa empresa que é prestador? Eu tenho lá o prestador de serviço que vai uma vez a cada 2 meses, eu tenho um prestador de serviço que vai todo dia, eu tenho que tem 60, 70 pessoas lá dentro, com escritório, com refeitório. Então, não é um grupo heterogêneo, não é um grupo homogêneo, ao contrário, muito heterogêneo. Então, fomos refazendo cada acordo de nível de serviço, e cada acordo desse foi tratado e negociado com a alta direção do Maria Henrique e com a alta direção do fornecedor, da empresa, do fornecedor de serviço de facility. Com o gestor do Maria Henrique, o gerente, o supervisor, com o gerente, o supervisor dele também. Então, a gente juntava a expectativa estratégica da alta direção com a expectativa e a necessidade operacional dos gestores locais. E olha, vou dizer que foi uma brigaiada que não foi fácil, não. Mas todo mundo tinha um só interesse, então, depois de muitas reuniões, todo mundo foi se acertando num ambiente que no Maria Henrique que é muito legal, um ambiente muito fácil, muito honesto, em que as pessoas estão sempre com o objetivo que é trabalhar direito e deixar o condômino, o transeunte, o visitante feliz. Então, foi trabalhoso, mas não foi difícil. A quinta coisa é a integração entre os prestadores de serviço, tanto os internos como os externos. Quer dizer, eu dei o exemplo do treinamento que eu vi, que era para o pessoal de estacionamento e estava junto os funcionários do Maria Henrique e o pessoal da manutenção, porque tinha a ver. E isso foi em vários locais, em vários momentos da implantação, em que a gente levava o procedimento, a instrução para falar com todo mundo. E um dos fatores que facilitou muito essa integração foi os nossos consultores, da nossa equipe, que a gente fazia auditoria interna. A gente punha a coisa funcionando e uma semana seguinte, ou 2 semanas depois, estava lá fazendo auditoria. E essas auditorias que a nossa equipe fazia em vários dos serviços. E, de repente, ele via uma necessidade na brigada de incêndio, por exemplo, em que ele viu a solução lá na manutenção. Então, essas auditorias frequentes e repetidas ajudaram muito nessa integração dos serviços todos também. Por último, a integração de informações. O que não é medido não é melhorado. Então, a gente tem que ter muitos indicadores. E na área de vocês, Facility,
costumo, é muito comum, eu ouvi que não, eu tenho muito trabalho para pegar os indicadores que o cliente quer, eu gasto mais tempo no indicador e tudo. Então, o que nós tentamos fazer o máximo possível é pegar o indicador lá na fonte dele, na raiz dele, e tentar, o máximo possível, compartilhar esse indicador. Então, por exemplo, o indicador que o Alexandre tem, que é de quantas pessoas frequentam o complexo todo, a gente fez um cruzamento da entrada de carros no estacionamento com o pessoal que entrou pela portaria e começou a ter essas informações vindo de 2 fornecedores de serviço facility diferentes, criando um indicador para a administração do Marinho. Então, isso é uma coisa também que, apesar da gente estar criando novos e importantes controles, a gente não está aumentando o custo, aumentando o trabalho e, no caso indicador, também o retrabalho. Bom, essa foi a mecânica da implantação. Eu queria agora dizer quem foi que certificou. Nós temos 4 certificações e, na verdade, lá no primeiro slide eu falei, estamos montando um projeto. Quem certificou foram essas 4 organizações. O Centro Empresarial Maria Henrique Simonsen, uma empresa chamada Versani Sandrini, que é uma empresa que tem uns 50 anos, mais de 50 mil funcionários, trabalha em todo o Brasil, principalmente em shopping centers. Araújo Abreu Engenharia, que é uma empresa de engenharia que tem quase 100 anos, mais quase 5 mil funcionários espalhados pelo Brasil, trabalha em manutenção. E a SL4, que é uma empresa que fornece segurança, a mão de obra armada e desarmada, mas também ela faz projetos de segurança. Como que nós chegamos nesses aí, já que são mais de 15, desculpa, 15, eram mais de 15, são mais de 15 fornecedores. A gente começou a analisar os fornecedores principais para montar o projeto. Entre manutenção, controle de acesso, segurança, estacionamento, e fomos ver quem desses realmente executa um gerenciamento das facilities que eles entregam. Porque a gente contratar a lavagem da fachada é uma coisa, agora eu contratar a segurança, manter o meu condomínio, meu empreendimento seguro, e lembra que o Mário Henrique, como o Alexandre falou, tem um centro de convenções que às vezes recebe 2, 3 mil pessoas para um evento. Então são centros de convenções com um espaço muito grande. O próprio fato do Mário Henrique ser muito aberto, né, com muitos jardins, com várias entradas. Então, quem faz a segurança não põe simplesmente vigilante na porta dos locais de entrada. Ele tem que fazer um projeto. E aí nós fomos olhar desses fornecedores quem tinha projeto, quem praticava gestão de mudança, análise de risco e análise de contexto, ou quem tem algum tipo de sistema de gestão. E achamos entre os fornecedores, alguns deles têm certificação, em geral ISO 9000, alguns têm a certificação 9000, mas não estendiam até o escopo, até o local Mário Henrique, e aí a gente tratou também, e a gente partiu também, em azul está escrito, retirado, esse trecho em azul é retirado da norma 41001 brasileira, tá? A tradução. Esse documento é aplicável a qualquer organização que deseja estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de FM integrado. Então, a gente classificou essas empresas como gestoras das facilidades, dos serviços de facility que elas entregam. E como foi? A ISO 41001, eu não sei exatamente se vocês têm notícia, tem viram a norma, né? A ISO 41000 ela é aplicada por um perímetro, por um local. Ela é que nem todas as normas menos a 9000. Quer dizer, você tem que determinar que você quer certificar aquele local lá. Uma dessas empresas globais aí de administração me perguntou essa semana passada, dizendo assim, eu tenho mais de 200 locais no Brasil, eu vou ter que fazer 200 certificações? Vai, porque cada uma das certificações ela é exclusiva para aquele local. Lembra que eu falei da identificação das partes, a identificação das necessidades e das expectativas que cada um tem? Ora, em cada empreendimento, essas partes interessadas são diferentes, as expectativas são diferentes, por isso é para o local. As empresas que nós escolhemos, elas têm escritórios no centro empresarial com gestor residente. E começaram a participar de todos os planejamentos da gestão. Por exemplo, agora com essa crise horrível aí que nós estamos passando, quando o Alexandre começou a mexer com as atividades, os horários, as atividades de limpeza, de controle, ele chamou para a mesa de reunião os prestadores de serviço junto, esses gestores de facility,
Então, o planejamento foi feito com todo mundo junto. Não é mais daquele jeito, não foi mais daquele jeito, que assim, um grupo, que é o contratante, decide como vai ser e manda o prestador de serviço cumprir e pronto. Então, teve essa integração e teve também a troca de ideias e tudo. Então, a gente chegou, que são as empresas gestoras de facilities, tá? Um pouquinho. Bom, aí, por último, agora, para encerrar, um quadrinho só, que nós falamos já várias vezes, a 41 e da 9, que são parecidas e tal. Vamos ver, numa pincelada, o que é o que não é. A 41.001, ela tem como semelhança com a 9.000 o envolvimento da liderança, definição das responsabilidades, autoridade, os objetivos, planejamento, gestão de competência, conscientização, gestão de informação e planejamento por e de processo. Agora, a 41.000, primeira coisa, ela tem o foco no usuário e não no cliente. O cliente, o Mário Henrique, quando contrata um serviço de lavagem de fachada, o cliente da empresa de lavagem de fachada é o Mário Henrique. Mas o usuário não é. É aquele cara que vai ver o vidro limpinho e a sala dele arrumada. Então, o foco é nesse usuário aí. Análise detalhada das partes interessadas. Eu falei já várias vezes, de a gente identificar e perguntar para ele, cada um lá, o que você espera do seu empreendimento. A outra coisa, a norma de 41.000, ela não é voltada para um negócio, ela é voltada para o suporte a um negócio que existe. Então, o facility, ele existe e a norma é como um suporte. Ela certifica as atividades para que o core daquele local, daquele shopping center, daquele centro empresarial, daquela fábrica, funcione da melhor maneira possível, com a qualidade de vida e conforto. Gestão de recursos documentado. Durante a norma, várias vezes tem a menção de orçamento, de finanças, de controle de gastos. Na 9.000, a gente tem 6 lugares que falam de informação documentada. Na 41.000, tem 15. A coordenação com as partes interessadas, a integração, que nós falamos agora bastante, e a coisa mais legal, que é o monitoramento sempre voltado para dinheiro, custo-benefício. Não adianta eu ter um serviço maravilhoso que eu não posso pagar e nem ter um serviço horroroso em que eu posso pagar um pouquinho melhor para tê-lo. Uma coisa importante que o Miguel falou também lá no início e a gente falou, nós, na Solar, nós somos empresas de sistema de gestão. Vocês é que são de facility. O que a gente sabe fazer é fornecer a metodologia e a forma mais prática, na nossa visão, para você alcançar a certificação. Nós não somos empresa de facility também. Aí tem agora a última pergunta, Miguel, pedi, por favor, para você soltar. E agradeço a vocês, muito obrigado pela atenção. Foi corrido, mas o assunto é muito denso, é muita coisa mesmo. Estão todos os nossos dados à frente. Vocês, por favor, não se furtem a escrever, a mandar o WhatsApp, o que vocês quiserem, que nós vamos ter muito prazer de responder. Muito obrigado. Obrigado, João. Nós agora vamos começar a parte das perguntas e das respostas, aproveitando aqui já algumas foram colocadas pelos nossos participantes e quem ainda não as colocou, tem ainda a oportunidade de o fazer. Vamos aproveitar também para muito rapidamente partilhar com vocês o resultado destas perguntas, que eram perguntas relativamente provocatórias e, portanto, a primeira pergunta basicamente era puxar pelo vosso sentimento de injustiça e, portanto, perguntar se as atividades de facilities, na vossa opinião, já eram valorizadas pelos anteriores sistemas de gestão. A resposta é... A resposta naturalmente é um sim, que aqui é não, não é? Portanto, a vossa perspectiva é que as atividades facilities nunca foram valorizadas o quanto deviam pelos sistemas de gestão e, obviamente, a vantagem aqui da 41.001 é que ela é focada na organização da FM da empresa. Relativamente à segunda questão, a segunda questão perguntava se esta norma pode dar a importância que o mercado de facilities merece.
Portanto, aqui a vossa resposta é, obviamente, que sim, que, na vossa perspectiva, a ISO 41001 será uma ferramenta para conseguir traduzir o valor do FM e o âmbito do FM em algo mais quantificável e que se veja o impacto junto de todos os stakeholders, não é? Portanto, de todos os envolvidos, e nomeadamente dos usuários, dos utilizadores. Portanto, aqui a resposta foi muito clara e na terceira foi ainda mais clara. Portanto, se esta norma pode valorizar o profissional de facilities, a resposta foi claramente 100% que sim, que esta norma realmente pode valorizar o profissional. E muito bem, portanto, estes foram os resultados às três pequenas questões provocatórias que nós fizemos. Agora, então, o que é que temos aqui no Q&A para aproveitarmos estes 15 minutos de webinar que ainda temos pela frente? A primeira questão, que é para o João, mas acredito que pode ser aberto ao Alexandre, é qual foi a principal dificuldade durante o processo de implementação da 41001? Bom, a minha parte. Eu até disse no início a parte de integração com as pessoas. Ninguém estava... O Mário Henrique tem uma característica, por ter sistema de gestão implantado há muito tempo, os fornecedores de serviços pacientes já se falavam por conta das auditorias e tudo. Mas organicamente não, eles falavam ali operacionalmente entre eles. A maior dificuldade foi isso, foi fazer todo mundo se entender, porque os serviços são totalmente integrados. Né, Roxo? Responde você também. Alexandre. O Alexandre está com o microfone desligado. Sem dúvida. São duas coisas, né? Você mudar o mindset das pessoas, fazer com que elas abracem a causa, literalmente, e criar também as ferramentas de medição dos clientes visitantes, sabe? Isso foi também uma segunda coisa que deu um certo trabalho para a gente, mas o resultado foi muito positivo. E outra questão, portanto, supondo que as empresas que prestam serviços na gestão de empreendimentos já possuem certificação na 9001, se isto se facilitaria, não é, como intervenientes, como stakeholders, o approach para a implantação da ISO 41001. Portanto, talvez traduzindo assim, se vocês tinham prestadores de serviços que já estavam certificados com o 9001, qual foi a reação deles e o papel deles nesta transição para a 41001? Claro, lógico, ter a 9001 é a parte primordial, porque tem essa cultura toda da que eu falei lá no início do esqueleto. Quer dizer, quem tem a 9001 já sabe que periodicamente tem que fazer auditoria interna, que periodicamente tem que fazer reunião de análise crítica e analisar indicadores, já tem a prática de usar indicadores. Então, isso ajuda muito. Para vocês terem uma ideia, no Mário Henrique, nós demoramos, o projeto todo demorou 4 meses para ser implementado por uma equipe grande. Nós colocamos lá uma equipe bem forte. Numa empresa que não tem a 9001, esse tempo fica mais complicado, fica mais longo, dependendo da complexidade. Um lugar grande e cheio de atividades como o Mário Henrique, quase que dobraria esse tempo. Não é o caso, não dobraria, mas quase que dobraria. Então, ter a 9001 faz toda a diferença. Sim. Quando a gente fala de sistema de gestão, tem um slide que a Liva mostrou quais são as vantagens de ter um sistema de gestão. Mas a principal vantagem que a gente fala, como assim, numa leitura geral, é a disciplina. Porque você tem que fazer as coisas, então você se disciplina a fazer a reunião, a fazer a auditoria, a coletar indicadores, a cumprir os procedimentos que você mesmo criou. Então, isso é muito legal. Na verdade, a aplicação de qualquer sistema de gestão muda a cultura de uma empresa, muda a cultura de uma organização e a forma como as pessoas se relacionam com justamente essa disciplina. Não é mais uma regra ou algo trabalhoso. É uma rotina, todos estão habituados àquilo. Então, uma empresa, uma organização que já preza por essa cultura, por essa
vamos dizer, manutenção e preservação da qualidade, como a 9001 traduz, é realmente mais fácil para nós fazermos o approach dessas empresas para implementar a 41001. Ok? Respondi? Sim. Sim, Alexandre, queres dar da tua perspectiva, se foi mais fácil? Tem 9001 é alicerce, sabe? Para implementar 41001, se não tiver 9001, vai ter muito trabalho, vai ter que suar sangue para chegar na 41001. Mas, repito para vocês, sempre vai valer os resultados aqui, desde 2007, são 13 anos de processos, né? A ligação do Alexandre não está muito boa. Ok, perdemos aqui um pouco o Alexandre. Estão me ouvindo agora? É um pouco melhor, sim, um pouco melhor. Não. Bem, outra... Com muitos cortes, Alexandre. Vamos ver se a ligação melhora, entretanto. Vou passar agora com outra pergunta para o João, que é quanto tempo levou para o edifício ser certificado e quantas auditorias intermédias aconteceram? Bom, nós começamos a implantação, com aquela parte de conversa e tal, em julho, e aí a implantação efetivamente com a equipe lá no final de agosto, por aí. Então foi de 4 a 5 meses. Como eu disse, a gente tinha já, na parte operacional, bastante aderência, porque as pessoas já estavam acostumadas a passar por auditorias e tudo, então tinha no operacional. O grande trabalho, que foi até a primeira pergunta, foi convencer a alta direção desses prestadores de serviço a abrirem para a gente e entrarem nesse processo com a gente. Porque imagina a gente compartilhar indicador. Então, nós estamos compartilhando indicadores, que foi uma das coisas, compartilhando procedimentos, coisas que antigamente se tratava como seguro, como segredo absoluto. Não, este é o meu jeito de fazer. A gente foi abrindo. Os acordos de serviço sempre que a gente vê, e não é em facility, acordo de serviço é de qualquer lado. Um lado que é meio que esconder um pouco de coisa do outro lado. E com a 41000 não tem isso, a gente tem que trabalhar junto, tem que todo mundo trabalhar na verdade e trabalhar igualzinho. Então foi esse, por conta de ter usado a estrutura, a cultura operacional, como eu disse, nosso trabalho foi até um pouco mais político. Foi braçal também, mas foi político. As auditorias intermediárias que você perguntou, a gente fez auditoria com a nossa equipe, até eu disse que foi um fator de integração, fizemos pelo menos umas 4 auditorias ao longo do processo, e não auditoria integral em todos os processos. A gente implantava um processo e uma semana depois, ou 10 dias depois, estava lá fazendo auditoria, uma outra pessoa que não foi a que implantou ia lá fazer auditoria e ia corrigindo. E aí várias vezes foi repetido. Espero ter respondido. Essa auditoria não foi da certificadora, foi uma auditoria nossa. Ou seja, não aumentou o custo para o contratante. Não sei se era essa a questão que... Sim, a questão visava perceber em termos de tempo e de custo, portanto, havendo mais auditorias intermédias, tendencialmente aumenta o tempo e o custo. Sim, mas as auditorias intermédias foram todas realizadas por nós mesmos. A equipe da certificadora não teve de voltar para tratar nenhuma não conformidade, nem nada disso. Ok, mas já responde aqui a uma pergunta das não conformidades. Eu ia agora, talvez, ir testando se a ligação do Alexandre parece-me estar um bocadinho melhor, pelo menos o vídeo não está a congelar. Alexandre, portanto, vocês utilizam um software para gerir o FM, inclusive a manutenção. Sentes que a utilização dessas plataformas ou desses softwares de gestão de facilities ajudaram na implementação da certificação e depois em conseguir retirar todos os benefícios da certificação dos procedimentos? Sim, nós temos, na verdade, dois sistemas ativos aqui, um de gestão financeira,
que é separado de gestão predial, e todos os dois acabam se cruzando num determinado momento, quando você tem que fazer a análise da operação com o custo operacional e do resultado final do boleto, né, efetivamente, do nosso condomínio. João e Lívia, vocês querem contribuir com mais alguma esta pergunta? Portanto, vocês não são consultores de facilities, mas viram como é que o Alexandre estava a utilizar os sistemas de gestão, qual é os sistemas, as ferramentas de tecnologias de informação, como é que vocês viram essa utilização? Ferramenta de gestão sempre ajuda, né? Eu estou vendo que tem outra pergunta parecida com essa aqui. Claro que ajuda, lógico, ajuda para você registrar, por exemplo, um bom sistema de chamados, de registro de chamados, ajuda em qualquer atividade. Então, ter um bom sistema, é claro, principalmente e também para você poder recolher indicadores, né? Tem um caso que eu conto sempre, lá na implantação, eu conto nos treinamentos, na implantação do Mário Henrique, lá em 2007 e tal, a gente foi fazer uma pesquisa de satisfação dos funcionários, né? Os funcionários de todas eram uns 400 funcionários, mais ou menos, a gente fez uma pesquisa lá. E a gente ouvia de corredor, ouvia as pessoas falando, não, porque isso é ruim, porque está mal, e tal. E a gente não sabia. Pô, está todo mundo revoltado, o que é que está acontecendo? Fiz uma pesquisa. Sabe qual foi o item, primeiro item de, assim, tinha uma pergunta aberta, que era o que você mais quer que melhore no Mário Henrique? Sabe o que era? A colocação de um bebedouro num dos prédios. Acontece, Alexandre? Era a principal queixa dos caras, era o bebedouro. E a segunda também era uma coisa simples assim, não era, hoje? Como é que era? Sabe? Então, às vezes você ter um indicador real acaba te levando para uma decisão ou para uma ação que é muito mais simples, até muito mais eficaz do que você ficar no gabinete pensando, não, será que eu deveria dar um vale-transporte mais caro? Não sei se vocês conhecem em Portugal o vale-transporte, eu devo pagar a refeição, melhorar o refeitório? Não, eu queria um bebedouro. À noite, né? Que não tinha bebedouro à noite, era uma coisa assim. Tá Pesquisa com o colaborador é uma coisa que eu recomendo fortemente. Você muitas vezes acha que fica focado em grandes questões, e muitas vezes o que incomoda mesmo é o detalhe, né? Então, e você só fica sabendo se você vai fundo, pergunta, se você dá a oportunidade dele se comunicar melhor com você. Recomendo, viu? Funciona muito bem. Eu adoro e respondo todas pessoalmente, inclusive. Muito bem. Muito bem. Alexandre, não desligues o microfone, que eu quero aqui fazer-te uma pergunta. Eu e o meu colega, portanto, houve alguma alteração na vossa estratégia de contratação na medida em que procuraram, não sei se vocês, entretanto, já contrataram serviços desde que implementaram a norma, se já houve algum caderno de encargos que saiu para o mercado, mas se isto vai ter algum impacto no vosso processo de identificação e seleção de prestadores e mesmo na vossa estratégia de contratação? Até agora, nós não fizemos nenhuma troca, então todos que vieram conosco no processo de certificação ainda estão conosco aqui trabalhando, né? Todas as terceirizadas, todos já envolvidos, bem envolvidos no processo. Agora, evidentemente que daqui para frente, eventuais trocas terão que fazer com que as empresas que venham já tenham, de certa forma, algum tipo de processo interno implantado, sabe? Isso, a gente não pode mais partir do zero com o fornecedor, porque o trabalho já está lá na frente. Então, se você chega com um fornecedor que é muito cru, até ele chegar em você vai levar muito tempo, né? Então, acho que é mais ou menos esse o caminho. Okay. Olha, desculpa, deixa eu complementar uma coisa que eu esqueci de falar. A gente fez a certificação de Versani, que trabalha no Mário Henrique, a Araújo Abreu, a SL4, que trabalha no Mário Henrique, e o certificado dela saiu escrito isso. Atividade de tal coisa no endereço Avenida das Américas, Centro Brasileiro Mário Henrique em cima. Aí a pergunta é assim, e se essa empresa sair, for embora? A SL4
vai embora de lá. O que acontece com o certificado? Acaba. Simplesmente acabou, porque ela não presta mais aquele serviço naquele endereço. Então, saiu, perdeu o certificado. Então, isso é uma coisa muito importante para quem discute essas certificações. Obrigado, desculpe. Obrigado, João. Bem, nós ainda temos aqui umas quantas perguntas para responder. Eu penso que nós depois vamos poder responder por e-mail algumas. E, portanto, fizemos agora 1 hora que começámos o nosso webinar e nós tentamos sempre cumprir aqui com os horários e, portanto, agradecemos a todos os participantes as suas perguntas. Às vezes o público tem alguma dificuldade em colocar questões, é mais envergonhado, mas hoje felizmente tivemos muitas pessoas a colocar questões e isso é bom e, portanto, não vamos deixar nenhuma sem resposta. Eu quero então agradecer ao Alexandre, à Lívia e ao João e perguntar-lhes se eles têm alguma palavra de despedida ou de até breve para deixarem no ar. Nós vamos fazer mais um webinar com os nossos colegas da Simplex, mas de qualquer maneira eu vou pedir os comentários finais a cada um de vocês. E talvez comece pelo Alexandre. Faça Alexandre, Lívia e João a mesma sequência das vossas apresentações. Novamente, eu queria agradecer muito a oportunidade, dizer que me sinto muito honrado em estar aqui com vocês. Me coloco à disposição dos amigos. A minha apresentação vai ser compartilhada com a PSM e, enfim, vamos fortalecer o Facility, né? Acho que a gente tem uma missão grande pela frente e juntos a gente chega lá. Tá legal? Um abraço. Bom, muito obrigada a todos, obrigado por estarem aqui conosco, obrigada à PFM, ao Miguel, à Luciana, a toda a equipe que abriram esse espaço para que pudéssemos falar um pouco da nossa experiência e trazer essa nossa história. Nós achamos muito interessante Na verdade, nós achamos muito interessante o interesse da PFM na nossa história, na história que tínhamos para contar e agradecemos muito por isso. E estamos à disposição de todos. Nossa apresentação também vai ser disponibilizada pela PFM. Exatamente. João? Muito obrigado pelo espaço, pela apresentação, pela atenção. Obrigado à PFM, Miguel, pela imensa paciência aí. E tem as perguntas que vocês quiserem fazer, tem nossos dados na apresentação que vocês vão receber. Pode passar um e-mail, WhatsApp, o que for, que a gente não vai ter nenhum motivo, vai ter um prazer enorme em responder. Uma coisa que hoje em dia, só para ilustrar, essa norma 41.000 foi escrita lá no BSI em inglês. Quando nós certificamos o Mar Henrique, em 20 de dezembro, só tinha certificados no mundo 3 empresas, 2 na Índia e uma em Singapura, todas elas pelo BSI. Então, hoje em dia, no mundo, só 2 organismos fazem certificação, o BSI da Inglaterra e a BNT no Brasil. Por isso, a gente tem ido a Portugal para mostrar isso para vocês e nós estamos conversando aí com os certificadores para ver se eles aderem também à norma, porque norma que não é popular não cola. Tem que ser popular, tem que todo mundo usar para ela pegar, né? Para ela ser útil mesmo. Posso intervir um minutinho? Porque Pode, o João começou a responder uma pergunta que eu estava a responder em escrito, que que potencial há em Portugal para implementação e por que foi necessário importar o exemplo. Não há falta de auditor interno. Bom, na verdade há, porque não há uma norma portuguesa, né? A norma não foi transposta para a ANP. Então, não tem auditor interno na 41.001 em Portugal, não tem consultor na... Mas também não é preciso. Sim. Não é preciso. Sim, não precisa ser específico. Não precisa ser traduzida sequer. Não há problema. Agora é o brasileiro. É então é só esse o motivo. É porque
há pouquíssimas empresas e nós somos a empresa que fez numa língua parecida com o português, que chama brasileiro. Então, é um trabalho mais próximo da realidade de Portugal. Relativamente às auditorias, aquilo que acontece é que de todas as entidades que nós já contactamos, elas estão disponíveis, têm as suas bases de dados de auditores, que nomeadamente auditou 9001, e portanto existem procedimentos relativamente rápidos para capacitar essas pessoas também para a 41001. Aqui realmente o que é preciso é ver empresas interessadas em se certificarem e a partir daí toda a estrutura certificadora seguirá. Obviamente as entidades certificadoras podem ser mais proativas, falando com a sua base de certificados e sugerindo, por que não, também a 41001, mas obviamente partirá das pessoas responsáveis por departamentos de FM do lado dos ocupantes ou por responsáveis pelas áreas comerciais de empresas prestadoras de serviço, de fazerem o seu trabalho de casa, fazerem o seu business case e apresentarem às suas administrações e dizerem, bem, nós queremos fazer isto. E a partir do momento em que comecem esse processo, garanto-vos que não há, das conversas que nós já tivemos e que temos tido já há quase 2 anos, não haverá falta de auditores nem de entidades para certificar em Portugal. Okay? Pronto, muito obrigado a todos, muito obrigado ao Alexandre, à Lívia, ao João, muito obrigado também ao Filipe e parabéns a ele. Obrigado especialmente a todos os participantes, são vocês que fazem ser valioso e válido o nosso trabalho de estarmos aqui. Portanto, muito obrigado por terem participado. Vão receber um e-mail com as apresentações e com mais alguma informação. Os colegas da SolarPlex vão voltar para mais um webinar sobre a 41001 e, portanto, vamos nos sempre mantendo em contacto. Obrigado e stay safe a todos. Adeus, até breve. Muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau.